A paz do Senhor. Na liturgia de hoje, sexta-feira da 15ª semana do tempo comum, a liturgia nos oferece como texto para a meditação o Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 1 a 8. Esse texto narra Jesus em confronto com os fariseus, e desse texto Jesus afirma: quero misericórdia e não sacrifício. Pois bem, esse texto trata da questão do legalismo em contexto de controvérsia entre Jesus e os fariseus. No trecho, os discípulos, com fome, começaram a arrancar espigas para comer em dia de sábado. Não é por acaso que Mateus afirma que os discípulos estavam com fome ao narrar esse episódio. Com isso, Mateus indica que a atitude dos discípulos não é leviana, mas fundada na necessidade fundamental de matar a fome, atitude prevista na lei mosaica, conforme Deuteronômio 23, versículo 26. Mas, como esse episódio é narrado no contexto de controvérsia com os fariseus, que são os intérpretes da lei mosaica, o ensinamento de Jesus objetiva lembrá-los, e a sua comunidade de fé, que os preceitos da lei visam, em primeiro lugar, orientar o ser humano em sua relação com Deus e com as pessoas, e não escravizá-lo mediante práticas minuciosas que levam a um legalismo que esvazia o sentido da lei. Isso porque o delito ao qual os discípulos são acusados, colher as espigas em dia de sábado e comê-las, era considerado um trabalho proibido, embora permitido pela lei mosaica. Na resposta de Jesus aos fariseus, são retomados trechos da Escritura para fundamentar seus argumentos e, com isso, Mateus ilustra a liberdade de Jesus em interpretar a lei. E quais seriam esses argumentos? Vejamos. Primeiro, é apresentada uma história na qual a necessidade humana justificou uma exceção à lei, conforme 1 Samuel, capítulo 21, do 1 ao 6. Nesse trecho, o personagem é Davi, ele que fugia de Saul com o seu grupo, e para matar sua fome e desse grupo, Davi convenceu o sacerdote a lhes fornecer o pão sagrado oferecido no santuário. Em seguida, na argumentação de Jesus, recordado que o trabalho dos sacerdotes no templo é permitido em dia de sábado por uma necessidade ritual, segundo a própria lei. É só conferir Levítico 24:8 e Números 28:9. Aqui, nesse trecho, Mateus deixa claro a superioridade de Jesus em relação ao templo, aqui no versículo 6, quando afirma: aqui está quem é maior que o templo. E por fim, há uma chamada de atenção a um texto do profeta Oséias, Oséias 6, versículo 6, onde está escrito: quero misericórdia e não sacrifício. Nas três observações feitas no texto mateano, são apresentadas a superioridade sobre o sábado, a superioridade do rei Davi, a superioridade do templo e a superioridade do próprio Cristo em relação ao sábado e ao templo. E por fim, o texto de Oséias, que afirma a precedência do culto espiritual sobre o ritual. Jesus quer dizer com isso que os fariseus, culpando os discípulos, não se colocam na direção da vontade de Deus revelada pelo profeta. Para afirmar o princípio da observância rigorosa de uma prescrição, os fariseus se esquecem do mandamento do amor misericordioso. Mas Jesus, ao colocar em primeiro lugar a misericórdia para com as pessoas, revela-se intérprete fiel das exigências de Deus. Ele chama a atenção para o sentido fundamental da lei. Nesta expressão, quero misericórdia e não sacrifício, Jesus está sublinhando a diferença entre o sistema legalista dos fariseus e o sistema de misericórdia próprio do reino de Deus,
desse reino que Jesus representa. Isso significa que a misericórdia tem prioridade sobre a lei. Dessa forma, Jesus ensina aos discípulos do reino a colocar a misericórdia em primeiro lugar e a não se deixar aprisionar pelo legalismo nem ritualismo. O verdadeiro descanso que o sábado representa começa quando nós aceitamos Jesus Cristo como aquele que nos liberta de toda escravidão, opressão e principalmente nos liberta do pecado e suas consequências. É isso o sentido do dito: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele é Senhor da nossa vida, é Senhor da nossa existência, das nossas atitudes. E nos liberta de tudo aquilo que nos impede de ter uma relação profunda com Ele e também uma relação de amor e misericórdia para com os nossos irmãos. Portanto, deixemo-nos iluminar pela palavra do Senhor, meditando sobre o seu agir, para que possamos, assim, ser verdadeiros discípulos do reino e, em tudo, agir com misericórdia e não com legalismo. A todos, a paz do Senhor.